Muito bem, pessoal. Nesta videoaula estaremos iniciando então com os riscos, com os agentes químicos. Os agentes químicos que estão presentes em inúmeras atividades de trabalho, agentes químicos que fazem parte do nosso dia a dia. Neste momento você está aí teclando no seu teclado, que é feito de plástico, que é um agente químico. Você pode estar nesse momento comendo uma maçã que durante o seu processo produtivo usou agentes químicos. Você pode ter acabado de tomar um remédio para dor de cabeça, que também é um agente químico. Então, os agentes químicos fazem parte do nosso dia a dia. E quando esse agente passa a ser um risco? Quais desses agentes são um risco à nossa saúde e à saúde do trabalhador que lida com esse agente? É isso que nós vamos tentar começar a esmiuçar nessa primeira videoaula. Muito bem, observem este contador. 91.554.193 substâncias orgânicas e inorgânicas na base de dados. Esse contador é lá do CAS, ou CAS em português. O CAS é um instituto onde se faz o registro de todos os agentes químicos. Lá na base de dados do CAS, no dia que eu filmei, que era dia 8 de fevereiro de 2015, às 11 horas, nós estávamos com aquela contagem lá, 91.554.000 substâncias químicas registradas lá no CAS. O CAS, que é Chemical Abstract Service, serviços de informação em química ou em químicos, ou serviço de resumo sobre informações químicas, enfim. O CAS é um instituto da American Chemical Society, ou seja, a Associação Americana de Química, e é nesse instituto que são registrados todos os agentes químicos. Todos eles ganham um número de registro no CAS, a partir da sua descoberta ou do seu desenvolvimento. Então, conhecer o CAS é muito importante, porque vocês vão ver que todos os agentes químicos que vocês forem lidar têm um número do CAS para esse agente. E é através desse número que a gente vai pesquisar sobre esse agente químico. Mas como é que nós chegamos nesses 91 milhões de substâncias químicas? E como que a gente vai saber se esses agentes são riscos? Em primeiro lugar, os agentes químicos, ele vem dos agentes lá da tabela periódica, que todos nós já estudamos, né? Então nós temos aí 118 elementos químicos da tabela periódica. Aqui está parcialmente. E a combinação desses 118 elementos é que vai gerar esses 91 milhões de substâncias ou de agentes químicos. Esses agentes químicos podem ser simples quando ele é composto só do mesmo elemento. Por exemplo, o gás hidrogênio, ele é composto de 2 átomos do elemento hidrogênio. Então, por isso é um H2. O gás oxigênio, ele é composto de 2 átomos de oxigênio, então é um O2. Assim também é o gás cloro, que é de 2 átomos do cloro, então é um Cl2. Quando nós temos mistura de 2 elementos químicos diferentes, você tem então as substâncias ou agentes compostos. Então, por exemplo, quando você junta hidrogênio com oxigênio, nós podemos ter água. Então, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio,
e teremos então a substância composta água. Um outro exemplo, nós aqui pegamos o hidrogênio, mais o oxigênio e mais o enxofre, combinamos e teremos o ácido sulfúrico, H2, 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 átomos de oxigênio. E essa combinação desses múltiplos elementos é que vai formar os inúmeros agentes químicos que nós lidamos no nosso dia a dia. Então nós temos hoje cerca de 91 milhões de agentes químicos. E destes, quais serão um risco? E se são um risco, a partir de qual intensidade, qual concentração esse agente passa a ser um risco para a saúde, para o meio ambiente, enfim, nós vamos ver isso com calma. Vocês viram que pelo aquele contador, a cada segundo, mais de uma substância entra no sistema do CES. Então, a todo instante estamos sintetizando, estamos descobrindo novas substâncias químicas. E essas substâncias químicas novas poderão ser um risco à saúde das pessoas. E isso requer estudos. Um exemplo para que vocês tenham uma noção disso: em tempos de falta d'água, de escassez, conta d'água alta, nós eventualmente vemos isso na rua, né? Um cano d'água estourado. A maioria desses canos que estouram são canos de ferro, envelhecidos e enferrujados pelo tempo, e que, pela pressão da água, rompem e começa a vazar água. De uns bons anos para cá, a maioria desses canos tem sido substituídos por canos plásticos de PVC, né? As obras hoje quase todas usam tubulação de PVC, muito dificilmente usa tubulação de ferro. Muito bem, o PVC ele é um plástico derivado de uma reação de polimerização do cloreto de vinila. Então, o cloreto de vinila é uma substância química que em uma reação você polimeriza, ou seja, você junta várias moléculas desse cloreto de vinila em cadeia. Então, aqui seria um monômero e aqui um polímero. Então, PVC significa policloreto de vinila, ou polivinilcloreto. Acontece que quando se começou a fabricar o PVC, quando se começou a reagir a substância cloreto de vinila para criar o plástico PVC, observou-se que os trabalhadores que se expunham ao cloreto de vinila começaram a desenvolver algumas doenças. Então, os trabalhadores começaram a ter dedos brancos, arroxeados, que é a chamada acrocianose, e também o fenômeno de Renault. Esse fenômeno de Renault e a acrocianose nós vimos lá na aula de vibração, nós vimos na aula de frio, porque essa doença também é causada pela vibração de membros superiores e também pelo frio. Então vocês devem lembrar desta aula quando nós falamos desse fenômeno de Renault. Observou-se também que os trabalhadores desenvolviam câncer no fígado, um tipo de câncer chamado angiosarcoma, né? E também câncer de pulmão. Ora, quando se criou o PVC e começou-se a usar muito o cloreto de vinila, não se sabia que esse agente era um risco para aqueles trabalhadores, para aquela empresa, era apenas um agente. Hoje nós sabemos que esse agente é um risco à saúde desses trabalhadores. Então, vocês lembram lá da lista de doenças relacionadas com o trabalho do Ministério da Saúde, que nós vimos em várias outras aulas?
Se a gente pegar essa lista oficial brasileira, você vai ver lá: angiosarcoma de fígado, cloreto de vinila. Neoplasia maligna do pâncreas. Neoplasia maligna é câncer. Então tá lá na lista brasileira de doenças do trabalho. O cloreto de vinila pode desenvolver angiosarcoma de fígado, neoplasia maligna do pâncreas, neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, síndrome de Renault, acrocianose e acroparestesia. Vejam que nós vimos lá na aula de vibração. Veja, a vibração está aqui na lista, ó, causando a síndrome de Renault, bem como o frio. Aqui, ó, frio e vibração. São agentes físicos que estão relacionados a essa síndrome. E aqui um agente químico relacionado ao surgimento dessa síndrome. Um outro exemplo é o uso do asbesto, do amianto. O asbesto, que é um mineral fibroso, aqui tem um pedaço, né? Vejam como ele é um mineral fibroso, que foi muito utilizado para fabricar telhas, caixa d'água. Aqui nós temos uma pastilha de freio de carro. Enfim, esse amianto, durante muito tempo, foi utilizado pelas suas características de resistência, por não ser inflamável, enfim, uma série de características. Ele foi muito utilizado na indústria. E depois começou-se a observar que os trabalhadores que se expunham à poeira do asbesto começavam a desenvolver doenças respiratórias em especial. Então aqui nós temos, por exemplo, um tumor no pulmão. Aqui está um pulmão normal, com brônquio e o parênquima pulmonar, o tecido do pulmão, né? E aqui então um nódulo, um câncer que desenvolveu diante da exposição ao amianto. Aqui, é claro, é uma figura, um desenho. E aqui um tumor da pleura. A pleura é uma capa que envolve o pulmão. E a exposição ao amianto, ao asbesto, está muito relacionada ao surgimento de uma neoplasia maligna, de um câncer da pleura, chamado mesotelioma. Você pode também ter surgimento de placas dificultando a respiração do indivíduo, então as placas na pleura, pode ter derrame na pleura, enfim, pode ter mesotelioma no peritônio, que é na barriga, no pericárdio, que é no coração. Então são neoplasias malignas relacionadas à exposição ao asbesto. Então vejam que nós estamos a cada segundo gerando ou descobrindo uma nova substância química que nós não sabemos que risco tem esse novo agente, essa nova substância para a nossa saúde e para a saúde dos trabalhadores. Isso requer uma atenção nossa que lidamos com saúde e com segurança do trabalhador, para que diante dos trabalhadores estarem expostos a um novo agente, a uma substância nova, nós termos dentro do programa de vigilância à saúde, descobrir às vezes novos sintomas, às vezes novas doenças diante da exposição àquele agente. Muito bem, e diante desses inúmeros agentes químicos, como que a gente vai saber quando esse agente passa a ser um risco? Quando que ele deixa de ser apenas um agente químico e passa a ser um risco à saúde da população, à saúde dos trabalhadores, um risco ao meio ambiente? Para isso a gente tem que buscar essas informações. E para buscarmos essas informações, é importante que a gente conheça o CAS, o GHS, que é o Global Harmonization System, ou Sistema de Harmonização Global, que deu origem à FISPIC. Todo mundo já deve ter tido algum contato com uma ficha de informação sobre produtos químicos.
que é uma ficha, uma espécie de uma bula que acompanha os produtos químicos com as informações sobre esse produto químico. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais para frente. É importante que a gente conheça algum site de busca de informações sobre produtos químicos. E aqui eu enfatizo o eChain Portal, que é um portal de mega pesquisa em agentes químicos, fazendo varredura em vários sites de informação sobre produtos químicos. É importante depois a gente relacionar esses agentes químicos com as informações da NR15, buscar informações também na ACGIH, que nós já vimos em outras aulas, a importância da ACGIH, e muitas outras fontes de informação. Vamos começar pelo CES. O CES, então, é Chemical Abstract Service, ou seja, serviço de informação ou serviço de resumo sobre químicos, sobre agentes químicos. O CES, então, é uma divisão da American Chemical Society, da Sociedade Americana de Química, e o CES ele publica essas informações sobre agentes químicos desde 1907. E o CES é considerado gold standard, ou seja, padrão ouro em termos de informação sobre agentes químicos. Vocês viram lá que a cada segundo entra mais de uma substância no banco de dados do CES. Então, como eles têm um banco de dados monstruoso desde 1907, é um padrão ouro em termos de busca de informação sobre agentes químicos. O CES é esse prédio aqui muito bonito, localizado na cidade de Columbus, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos. E o estado de Ohio fica aqui nessa parte nordeste dos Estados Unidos, bem próximo ao Canadá aqui. E todo mundo manda informações para o CAS. Então nós estamos lá vendo o contador de substâncias que estão entrando dentro do banco de dados do CAS. E como que chega essas quantidades de substâncias tão grandes lá no CAS? É porque no mundo inteiro tem alguém descobrindo um novo remédio, ou criou-se um novo remédio, uma nova fórmula, e ela é registrada lá no CAS. Vamos supor também que tem um pesquisador aqui no Brasil, lá na Amazônia, que descobre que essa rã, na pele dela, tem uma substância cicatrizante ou uma substância química nova que pode ter efeito medicamentoso. Então, essa substância é registrada lá no CAS. Ou talvez uma substância de uma planta, uma cola nova, enfim. São inúmeras substâncias sendo pesquisadas e descobertas no mundo inteiro, vindas de fontes naturais, plantas, animais, as florestas, enfim, de inúmeras fontes que vão municiar esse banco de dados. Toda substância, quando entra no registro do CAS, ganha um número, então um número de registro CAS. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele tem um número lá no CAS, que é esse número aqui. Então toda substância química tem um registro lá no CAS. Aqui nós pegamos como exemplo uma ficha de informação de segurança de produto químico, uma FISP, de ácido clorídrico. Vejam que essa FISP traz lá o número de registro CAS do ácido clorídrico. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, ácido clorídrico tem esse número aqui, 7647-01-10. Então, é um padrão mundial a numeração do CAS. O CAS, com essa enormidade de banco de dados, com mais de 91 milhões de agentes químicos, é um banco de dados mais para quem pesquisa, então para cientistas, para pesquisadores de indústrias que estão desenvolvendo um novo produto, enfim. Ele é um banco de dados de acesso restrito a quem
paga para ter acesso. Então é um banco de dados pago. Porém, o CAS criou um site onde eles disponibilizam cerca de 8.000 substâncias químicas mais usadas. Esse site é o Common Chemistry, ou seja, química comum, então apresentada pelo CAS. Nesse site, você vai ter acesso a pesquisar 8.000 substâncias químicas mais usadas. Essa busca pode ser por um nome popular, comercial ou químico. Lá você vai ter a estrutura molecular e um link com a informação sobre aquele agente. O problema para nós brasileiros é que tudo está em inglês. E aí nós vamos orientar vocês como vocês vão poder aproveitar esse banco de dados mesmo estando em inglês. Depois nós vamos detalhar melhor como a gente vai aproveitar esse site do CAS. Bom, o Global Harmonization System of Classification and Labeling, ou seja, é um sistema harmonizado global de classificação e rotulagem de agentes químicos. Nós precisamos conhecer isso porque isso está sendo muito utilizado e da agora para frente, volta e meia vocês vão ter contato com essa sigla GHS. O que é esse sistema de harmonização global de classificação e de rotulagem? A OIT, que fica lá em Genebra, na Suíça, em 25 de junho de 1990, portanto há quase 25 anos, publicou a Convenção 170, que é a convenção relativa à segurança na utilização de produtos químicos no trabalho. O Brasil é signatário dessa convenção, ou seja, o Brasil assinou e participa dessa convenção em busca da proteção do trabalho em relação a agentes químicos. Ela foi publicada em 1990 e lá nessa convenção está escrito o seguinte: observando que a proteção dos trabalhadores contra os efeitos nocivos dos produtos químicos contribui também com a proteção do público em geral e do meio ambiente. Aí mais embaixo diz o seguinte: a necessidade de uma cooperação no âmbito do Programa Internacional de Segurança nos Produtos Químicos entre a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Mundial da Saúde, bem como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Vejam que eles já observavam a importância de protegendo os trabalhadores, você está protegendo o público em geral, ou seja, a população em geral. E também você está protegendo o meio ambiente. E que existia uma necessidade de haver uma cooperação entre os vários órgãos internacionais para identificação e organização desses agentes químicos. E então isso foi publicado em 1990. Muito bem. E em 1992, alguns de vocês vão lembrar, ocorreu o Rio 92, lá no Rio de Janeiro. E lá no Rio 92, que foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, uma das preocupações foi a questão das substâncias químicas poluindo o meio ambiente e agredindo as pessoas. Durante o Rio 92, foi criada uma agenda de compromissos para os países para buscar soluções socioambientais. E dentre essas soluções estava presente a preocupação com as substâncias químicas. Então, lá no capítulo 19 da Agenda 21, essa agenda de compromisso foi chamada de Agenda 21, lá no capítulo 19 diz o seguinte, item 19.27, até o ano 2000, foi em 92, então até 8 anos após, deve-se dispor, se exequível, de um sistema de classificação de riscos e rotulagem compatível mundialmente harmonizado,
comportando folha de dados sob segurança e símbolos facilmente compreensíveis. Vejam, foi aqui no Rio de Janeiro, no Rio 92, que se deu o primeiro passo para o GHS, o Global Harmonization System, ou seja, Sistema Global Harmonizado. Qual o objetivo desse sistema? Classificação dos riscos e padronização da rotulagem de maneira harmonizada, ou seja, harmonizando, ou seja, sintonizando todos os países para que possam criar folhas de informação de dados e segurança, bem como símbolos facilmente compreensíveis. O objetivo desse GHS, então, é criar um sistema facilmente compreensível a todos sobre os riscos químicos. Então, 10 anos depois, em 2002, sai a primeira edição do Purple Book, ou livro púrpura, porque ele tem essa cor púrpura e ele pegou esse apelido. Na verdade, é o livro do Sistema Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Agentes Químicos. Então, começou-se a ideia pela OIT em 1990, em 92 foi criada a Agenda 21 e 10 anos depois foi a primeira edição do Purple Book. E aí então criou-se o GHS, cujo objetivo é harmonizar, ou seja, sintonizar os países, as suas legislações, o seu jeito de informar sobre um agente químico, para que ele seja o mesmo no mundo inteiro. Então, por exemplo, esse símbolo ele tem que ser o mesmo no mundo inteiro, porque cada país colocava de um jeito. Então ficava difícil quando você exportava uma substância com um símbolo de risco. Às vezes o trabalhador ou a pessoa que se expunha àquele risco em outro país não entendia o risco. Então o objetivo desse sistema é harmonizar, ou seja, homogeneizar, ficar igual a classificação e a rotulagem dos agentes químicos a nível mundial, a nível global. E o GHS ele tem um foco nas substâncias perigosas. Então, essas substâncias perigosas, elas devem ser classificadas da mesma maneira em qualquer lugar do mundo, não importa em que país você estiver. A maneira de comunicar este risco químico, a rotulagem e as fichas de informação. Então, aqui surge a FISPIC. A FISPIC nada mais é do que uma ficha de informação baseada no que foi determinado pelo GHS. Então, o objetivo é permitir que a produção, transporte, uso e disposição sejam gerenciados adequadamente como forma de proteger a saúde humana e o meio ambiente. Então, o GHS, o objetivo é que essas informações sejam homogêneas em qualquer parte do mundo para permitir uma produção, transporte, uso e disposição dos agentes químicos, protegendo a saúde humana, tanto do trabalhador como do usuário, como também proteger o meio ambiente. E buscando essa harmonização, onde se havia símbolos diferentes, por exemplo, irritante, em alguns países era assim, irritante da pele, dos olhos, passou a ser assim em qualquer lugar do mundo. Corrosivo passa a ter esse símbolo. Gases comprimidos não havia, agora existe esse símbolo. Enfim, o objetivo é que você tenha símbolos e informações fáceis de entender e que sejam a mesma no mundo inteiro. Então, por exemplo, uma substância era considerada altamente tóxica quando a dose letal era menor que 50 miligramas lá nos Estados Unidos. E na Europa, menor que 25 miligramas. Agora, nós teremos que ter uma padronização disso. Ou seja, uma substância considerada altamente tóxica, o mesmo valor em qualquer lugar do mundo. A ABQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, tem um manual
sobre o GHS, que vocês podem baixar, que eu coloquei junto aí na bibliografia. Para vocês terem ideia da importância do GHS, ele já está lá na NR26, que trata da sinalização de segurança. Então, lá no item 26.2 está escrito assim: classificação, rotulagem preventiva e ficha dos dados de segurança do produto químico. 26.2.1. O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e saúde dos trabalhadores de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos GHS, da Organização das Nações Unidas. Lá no item 26.2.2 está escrito: a rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso à segurança e saúde dos trabalhadores deve utilizar os procedimentos definidos no GHS. E lá no item 26.2.3 fala da ficha de segurança, da FISPIC, e que o formato e o conteúdo dessa ficha, com dados de segurança do produto, deve seguir também o GHS. Então veja que o GHS já faz parte da nossa legislação de saúde e segurança do trabalho. E como nós vimos, o GHS, um dos objetivos dele é a classificação dos perigos ou classificação dos riscos de maneira harmonizada, ou seja, em qualquer lugar do mundo, aquela substância tem que trazer de maneira clara se ela está com esses tipos de perigo. Então, primeiro há uma divisão entre perigos físicos. Os perigos físicos são perigos de explosão, perigos de ser inflamável, perigo de ser gás inflamável, aerosol inflamável, substância autorreativas, enfim, tem que se definir se a substância tem algum desse tipo de risco. Também deve se definir se tem perigos à saúde, qual que é a toxicidade aguda, se é corrosivo ou irrita a pele, se tem danos para os olhos, se tem carcinogenicidade, ou seja, se é capaz de produzir câncer, se tem toxicidade à reprodução, ou seja, se atrapalha a reprodução dos seres humanos ou dos animais. Perigo ao meio ambiente, se é perigoso para o ambiente aquático, se é perigoso para o meio ambiente em geral. Então, essa classificação, ela tem que constar dentro da informação do produto químico e sempre de maneira harmonizada em qualquer parte do mundo. E buscando atender o que traz o GHS, a ABNT, então, editou a norma 14.725, em 2009, que traz parte 1, 2, 3 e 4. Então, a ABNT, ela é o braço da ISO no Brasil. Você já deve ter ouvido falar muito esse termo ISO, né? Então, ISO 9000, ou a cabine de audiometria tem que estar dentro do padrão ISO, não sei o que, enfim, ISO quer dizer International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional de Padronização. Então, quando você fala que a cabine de audiometria tem que ser ISO, não sei o que, é porque aquele número ISO padroniza internacionalmente como que deve ser a qualidade daquela cabine de audiometria. E o braço da ISO no Brasil é a ABNT. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela faz a parceria com a ISO. Então, ela representa a ISO no Brasil. E ela solta normas embasadas na ISO. Então, a ABNT soltou em 2009 a 14.725, que trata da padronização dessa informação sobre agentes químicos. E cada parte dessa da ABNT tem um objetivo de atender o sistema globalmente harmonizado de informação. A partir de 2011, todos os produtos químicos já devem ser obrigatoriamente classificados, rotulados e providos de FISPIC, de ficha de informação de segurança do produto químico, de acordo com o GHS. Os produtos constituídos por mistura
quando tem várias substâncias misturadas, podem voluntariamente adotar o GHS, mas será obrigatório a partir de junho de 2015. A ABNT 14.725 teve algumas revisões, e a última agora em 2014, da parte 4, que trata da ficha de produtos químicos. Então, essa aula objetiva, que vocês conheçam o que é o CAS, o que é a ABNT, o que é o GHS, para a gente futuramente saber buscar informações sobre os agentes químicos. E a próxima aula será exatamente isso. Como que a gente vai buscar a informação sobre aquele agente químico que o nosso trabalhador está se expondo? Como que a gente vai saber se esses agentes são um risco à saúde desse trabalhador? E se são um risco, a partir de qual concentração? Como que a gente vai proteger a saúde desse trabalhador? Nós vimos que são inúmeras, milhões de substâncias químicas. Não dá para a gente falar de cada substância química, mesmo das mais comuns, como você vai proteger o trabalhador. O que você tem que aprender é como buscar informação para proteger o seu trabalhador. Muito obrigado. Na próxima aula, então, entraremos na busca de informações sobre esses agentes químicos.